Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast, aqui diretamente de Miguel Pereira, no Conte em Rio, nesse super convite que a gente recebeu. E hoje aqui com 3 convidados super especiais. Temos aqui a Daniele Marinho, o Jonatas Queiroz e o professor Araújo. A gente vai falar sobre a nova grade curricular do curso de Ciências Contábeis, que começou em 2021 e está para o ano que vem já começar nas universidades, nas faculdades. Então a gente vai trocar esse papinho aqui da visão deles sobre essa nova grade, os benefícios, como era, como vai ficar. Vamos conversar um pouquinho, explicar um pouquinho mais para vocês sobre como será essa nova grade. Então, muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é nosso. Obrigada a você. Obrigada a todos. Estamos aqui no Conte Rio. Tiramos um tempinho para ficar bater um papo com você, Léo. Prazer. Legal. Jonatas. Obrigado também pelo convite. Vamos lá. Vamos em prol da nossa educação contábil. Bom, eu também, boa tarde, agradeço o convite. Eu acho que é um momento ímpar, importante, para tratar de um tema que tem um impacto significativo na profissão do contador, presentemente e no futuro que está logo ali à vista. Então é um tema da maior relevância para a classe contábil e para a sociedade de um modo geral. Com certeza. E como eu falei na abertura, começa agora na virada do ano, né? As faculdades já estão se preparando, os cursos já estão planejando a nossa nova grade, novo conteúdo, novos materiais. E vamos lá. Daniele, conta pra gente a sua visão sobre essa nova grade. O que você vê de benefícios que ela está trazendo aí? Benefícios tem muitos, né? Estava na hora da gente melhorar a grade e agora com a reforma tributária é importante a gente entender como é que vamos calcular os impostos, como é que isso vai impactar cada tributação de cada empresa, né, de cada região desse país. Então, precisa olhar com bons olhos, sempre, né? Sim. De forma altruísta, para a gente entender que a nossa profissão é muito importante e que a gente realmente precisa cuidar dela com todo carinho. Então, para mim, é 100% supervalorizada essas mudanças aí, necessárias, de fato. E você comentou uma coisa interessante, a reforma está vindo aí e a grade também já está trazendo a reforma junto com ela, né? Tem que trazer, tem que trazer. Já começar lá de base, na base mesmo, a nova geração de contadores que estão vindo aí, já nascidos, vamos dizer assim, por esse novo mundo da reforma tributária, né? Mas essa juventude está preparada para as mudanças, eles são a prova viva da mudança. Tudo está acontecendo na época deles, né? Sim. Então, eles têm mais facilidade de aprender ainda, né? Então, é aproveitar tudo de novo que está chegando. E o Jonatas, que é professor, né, dá aula no curso de Ciências Contábeis, é a sua visão lá de dentro dos alunos. Já que falou da reforma tributária e é a minha área, né? Perfeito. Então, vai ser um desafio muito grande, tanto para nós professores quanto para os alunos. Porque a gente vai ter que conviver durante 6 anos com dois tipos de contabilidade tributária. A da reforma e a da antiga. Essa transição. A transição. Vai ser uma transição que você vai ter que trabalhar com as duas. Então, 10 anos já é isso de transição, né? Vai começar em 2027, né? Com o IBS, enfim. E aí depois vai até 2032, é onde termina aí essa transição. Então, o aluno vai ter que aprender, né, CMS, ISS, mas vai ter que também aprender sobre os novos tributos que estão sendo trazidos pela reforma tributária. É um curso em dobro, né? Em vez de você ter 3 turmas de contabilidade tributária, você vai ter 5, pronto. Isso. Aproveita, né, a reforma da nossa grade. E vai ser um professor completo também, né? Porque ele já vai chegar com tudo. Sim. Ele vai chegar sabendo do antes e depois. Acho que é uma geração que vai ser formada com conhecimento muito rico, né? E acho que vocês, novos formadores de opinião, daqui para frente, né? Porque eles são peças fundamentais para esse futuro da contabilidade, né? Sim, sim. Concorda, professor? Sim, professor Araújo. Eu concordo, sim. E é um momento de uma reformulação, né? E essa reformulação do curso de contabilidade, além da percepção natural, né, do mundo científico da contabilidade, também é uma necessidade de mercado, de formar profissionais, como bem destacou o professor, destacou aqui nossa conselheira Dani. E essa necessidade, entendeu? É uma expectativa que se tem em torno do profissional da contabilidade. Então, essa mudança ela veio numa hora boa, ela veio numa hora assim, oportuna. E ela reformula assim, de uma forma muito abrangente, porque não é só o aluno, não é só o discente, isso passa, como bem destacou o professor, também por uma adaptação do corpo docente das universidades, professores. A metodologia de 10 anos atrás
ela tem que ser repensada na implementação dessa nova grade curricular, porque vai ser uma forma nova de fazer contabilidade, de ensinar contabilidade da sala de aula, que esse profissional saia da sala de aula, termine o curso de contabilidade e que atenda a expectativa do mercado de trabalho. Isso é importante. E eu vejo na minha forma modesta de pensar, de avaliar, que isso vai facilitar, vai promover a inserção do jovem contador no mercado de trabalho. Dani mencionou muito bem, todos nós contadores, passamos por isso, eu também vivi esse sentimento, né? 40 anos atrás, você vê. E hoje nós temos ainda o contador, né? Ele tem essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Eu acho que essa reforma vai beneficiar bastante. E eu também gostaria de destacar o papel das entidades que, de uma maneira ou de outra, estão ligadas à contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, a compreensão do MEC em perceber que é importante fazer essas mudanças, a classe contábil engajada nessa mudança, apoiando a mudança e, especialmente, não poderíamos deixar de falar do Conselho de Contabilidade Regional aqui do Rio de Janeiro, o Conselho Federal de Contabilidade. Eu acho isso muito importante, porque isso valoriza, entendeu? E reafirma que é uma oportunidade que a nossa profissão, entendeu, está mergulhando para trazer um profissional que atenda toda essa expectativa. Esse é o meu modo de ver dessa forma. O interessante da reforma é que é um trabalho conjunto, né? Sim. Todas as entidades, o grupo de contadores no geral, né? Não só as entidades, mas os contadores que fazem as entidades em consenso, né? Um discurso uníssono de que essa reforma precisava acontecer. Acho que as discussões de 21 a 24 agora foi aprovada agora em maio de 24, né? Não foi? Então, é um longo período de discussões, de ideias, de propostas. E chegar numa formatação acho que até mais, todos, né? O pessoal vem pedindo há muito tempo essa reforma do nosso currículo. Oficialmente, oficialmente sendo discutida em 21 e 24, mas com certeza já tem um tempo. Desde 2008, quando teve a nova lei, a 11.638, que trouxe a contabilidade para a contabilidade internacional. Sim. A necessidade da gente reformular a nossa grade já começou a gritar ali, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque a evolução tecnológica forçou também. Forçou muito. A evolução de software, de sistemas, de computação, agora a inteligência artificial chegando aí. Então, força aquele currículo que já estava defasado para as novas realidades de hoje. Né? Como o professor falou, o mercado pede um profissional que não estava sendo atendido. Né? Para você ter uma noção, eu entrei no universo da contabilidade com 12 anos. Eu saía da escola e ia para o escritório da minha tia. Né? Meu sonho era escriturar um livro diário. Olha aí. Esse era meu sonho. E eu perguntava para ela, quando eu vou poder escriturar? Ela falou assim, um dia. Enquanto isso, você vai fazendo esse seu trabalho. E aí eu fiz caligrafia, para minha letra ficar bonita e eu poder escrever naquele livro, né? E aí um dia ela falou assim, olha, eu vou te dar um outro livro que é mais fácil. É o livro de notas fiscais de entrada. E a gente tinha que escriturar as notas fiscais. E aí eu falei, caramba, meu sonho se realizando. Aí eu falei, mas e o livro diário? Ela, calma, livro diário. E aí eu entrei pra faculdade. Eu falei, cara, quando é que eu vou aprender esse livro, né? Quando eu cheguei na hora de fazer o livro, ele já não existia. Era sistema e eu nunca fiz o livro diário. Não realizei esse meu sonho, entendeu? Mas pra você entender, assim, eu tô falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nem é tanto tempo assim, né? Hoje a gente quase não usa livro nenhum. Todos os livros foram abolidos. Sim. Hoje tudo é informatizado. Então, assim, a grade precisa realmente mudar. A gente tem que se adequar. Quando o Araújo fala das instituições, né? Nós fazemos parte de um grupo de educação continuada do CFC. E nós temos reuniões mensais para falar dessas mudanças. E aí a gente aqui no Rio de Janeiro teve a ideia de fazer o grupo com os coordenadores dos cursos, né? Para a gente poder também debater entre nós, para a gente saber o seguinte, o que mais que a gente pode levar de ideias lá para o CFC. Porque aí assim a gente vai mudando o nosso curso, né? Porque qual é a ideia? É o curso cada vez ser mais perto da realidade, né? Sim. Quando eu estudei, o que eu estava na faculdade não era o que eu fazia no escritório. E continua sendo assim, não é, professor? Verdade. A gente tem, dentro da contabilidade, a gente tem vários ramos, né, que o aluno pode seguir. O aluno pode, trabalhar em escritório, trabalhar em grandes empresas, né? Pode ser um auditor, pode ser um fiscal, pode ser um perito. Enfim, a contabilidade dá um leque de opções para o aluno muito grande. E a gente ter uma grade curricular que mostra para o aluno, olha só, você pode
aprender dessa forma, seguir dessa forma, né? Como a gente viu aqui no curso que a gente teve, a gente pode tratar de forma regional, né? Olha, aqui a gente tem um viés mais para a área rural. A gente pode colocar isso dentro da grade curricular daquela instituição. Enfim, naquela região, é um curso mais focado na realidade local, né? Isso, exatamente. Isso é muito interessante. Isso forma um profissional de excelente qualidade para o local, que é onde talvez seja a maior necessidade, ele vai atender. Porque a universidade, quando o governo pensa na universidade, ele pensa num grupo de pessoas que vão sair dali e vão ajudar aquela região onde está inserida aquela universidade. Sim. Então, os alunos que estão estudando, no meu caso, lá em Macaé, eles vão sair dali da Universidade de Macaé e vão atender o município de Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, aquela região ali toda vai ser atendida pelos alunos que estão sendo formados ali. Sim. Então, é interessante a universidade ali verificar qual é o ramo que a gente tem aqui. É petróleo. O ramo aqui é o turismo. Então, vamos dar atenção aqui dentro do nosso curso, da nossa grade, para essa parte, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que a nossa profissão tem e nos dá a condição da gente fazer esse tratamento com os alunos. Esse dinamismo é muito interessante, cara. Realmente você tem uma grade específica para cada região. Acho que é uma sacada fundamental. Vai atender bastante. Porque quando a gente fala de contabilidade, né, a rigor, né, eu costumo dizer que a contabilidade, ela é a linguagem universal dos negócios. Né? Sim. Né? Definitivamente. Ela se converteu nisso aí. Porque a única maneira que as empresas têm de falar, de se comunicar com todos aqueles que, pelos mais diversos motivos, têm interesse na performance, no desempenho, nos resultados, seja ele investidor, seja ele um credor, seja ele um banco, é através da contabilidade. E com a reforma mais ainda, né? E a reforma, a meu ver, ela vai potencializar, entendeu? A contabilidade e atender essa expectativa. Porque vejam vocês que até 2010, entendeu? Nós tínhamos, o professor está aqui, entendeu? Eu já vou fazer 60 anos, então desses 60, 30 de magistério, né? Isso é uma experiência fantástica, entendeu? Você ainda está jovem ainda. Né? Eu vou fazer 10 anos de magistério. Um terço do que o professor hoje tem. Então, tem uma estrada boa. Então a gente até pouco tempo a gente estudava na grade a contabilidade internacional. Nós tínhamos uma disciplina de contabilidade internacional. Olha, se a contabilidade é uma linguagem universal, por que não estudar uma contabilidade única, né? Que o Brasil ele aderiu à convergência internacional das normas. Isso fez também trazer à luz essa mudança que está sendo feita. Por quê? Porque a contabilidade praticada no Brasil é a contabilidade praticada na Alemanha, Estados Unidos, China, qualquer país do mundo, entendeu? Porque a IFAC, que é a entidade que congrega essas instituições, que aderiram à linguagem universal dos negócios, vamos colocar assim, é a mesma contabilidade. Então, a sala de aula, entendeu? Lá em Chicago, Illinois, Estados Unidos, é a mesma sala de aula aqui de Macaé, entendeu? Está sendo a mesma contabilidade. Então, repara que, entendeu? Você se comunica, a empresa no Brasil, que publica suas demonstrações contábeis na CVM norte-americana, entendeu? A moeda funcional, os critérios contábeis são os mesmos. Então, repara como é que o ganho, entendeu? De eficiência, entendeu? E de notabilidade no mundo empresarial, isso é fantástico. Isso é uma coisa que estava na hora da gente, entendeu? Mergulhar de cabeça nessa nova grade. Eu tenho uma expectativa muito grande, enquanto professor acadêmico, enquanto profissional da contabilidade. Eu acho que isso vai valorizar a profissão e vai, entendeu, fazer com que, entendeu, a sociedade, todos, olhem para a contabilidade não só como um agente para registrar número. A contabilidade é mais do que isso, né? A contabilidade, ele é um instrumento que auxilia na potencialização da empresa, dos negócios, né? Uma aliada que a gestão tem para conduzir os negócios. É assim que eu vejo a algo que surgiu também foi o estágio obrigatório, né? Que foi introduzido agora nessa nova reforma. E, a meu ver, foi maravilhoso, né? Com certeza. Não precisa, tem coisas que a gente às vezes fica assim se perguntando, precisa estar escrito que é obrigatório? Né? Colocar o cinto para dirigir, tem que ter uma lei dizendo que é obrigatório, né? Sim, mas precisa, né? Porque se existe lei é porque precisa. Sim. Senão as pessoas não iriam fazer. Então, assim, a coisa do estágio, ela é muito importante. Muito importante. Eu não fiz estágio na minha época. Quer dizer, fiz,
mas nada a ver com ciências contábeis. Era mais um estágio para remunerar do que estágio para agregar os meus conhecimentos, né? Então, eu sou uma otimista nessa coisa do estágio. No meu escritório, a gente recebe muitos estagiários e a gente transforma esses estagiários em profissionais. A gente tem um programa de estágio que ele dura 1 ano, podendo chegar a 2, caso o aluno queira. Se tiver uma oportunidade antes, a gente transforma ele num profissional, a gente efetiva ele. E eu vou dizer para vocês, eu tenho uma diretora que começou como minha estagiária, eu tenho um gerente que começou como nosso estagiário e as pessoas vão crescendo, né? Às vezes, o que acontece no meio do caminho? O meu estagiário fala assim para mim, não é essa área da contabilidade que eu quero. Essa de escritório contábil, ela é muito agitada, eu quero uma coisa mais tranquila. Eu falei, então você tem que ir para auditoria, perícia, uma coisa... E existe essa área mais tranquila, no fim das contas? Não, mas a gente fala assim, né? Porque o que acontece? O universo do escritório é assim, você lida com muitos clientes ao mesmo tempo, né? É uma dinâmica muito intensa. A dinâmica é diferente. Então, assim, quando o estagiário chega, a gente primeiro prepara ele para receber essa dinâmica, senão você assusta ele. E ele, às vezes, quer até mudar de curso. Ele, não quero mais fazer esse curso, não. Isso aqui isso tudo. Isso. E aí a gente tenta preparar esse aluno, esse estudante, para que ele entenda aquele universo ali, né? E assim, explicar. Cada cliente tem uma atividade, então é uma contabilidade diferente. Então, se você tem um cliente do comércio, é uma contabilidade. Sim. Se você tem um cliente da indústria, é outra contabilidade. Se você tem um cliente de serviço, é outra contabilidade. E dentro de cada atividade, você tem as tributações e as leis que vão modificando também. Então, a gente vai preparando esse aluno para ele poder entender o seguinte: que é tudo esse universo da contabilidade. O que tem aqui, como o professor falou, né? Como o professor falou, é um universo muito grande. E aí ele vai conhecendo, e às vezes meus estagiários falam, não, eu não quero escritório, eu quero uma outra coisa, né? Quero trabalhar em banco, quero trabalhar na área internacional. E aí ele procura outro caminho. Mas assim, eu sempre digo, quer aprender de fato contabilidade? É o escritório de contabilidade. É o universo mais rico que você vai ter. E aí eu tenho alunos da contabilidade que falam assim para mim, posso fazer um estágio extra no departamento pessoal, na legalização? Isso que eu acho fantástico. Porque, às vezes, o estágio da contabilidade ele só vai ter valor se for na contabilidade, entendeu? Sim. Então, ele passar por outros departamentos faz ele ficar mais rico, faz ele entender que, no final, todos os departamentos do escritório vão precisar se falar. Então, se ele vir a ter um escritório de contabilidade no futuro, ele precisa entender que todos os departamentos têm que se falar. Isso que eu acho fantástico dentro desse nosso universo. É interessante que... Eu sou formado em Universidade Pública Federal, na UFRJ, e hoje dou aula na Universidade Federal Fluminense. E como que as empresas vão dentro da universidade para poder contratar, buscar aluno para fazer estágio. Né? Aluno de Ciências Contábeis hoje, se ele quiser, no primeiro período ele já começa a fazer estágio. Ele já entra... não conheço nada, mas as empresas vão atrás... para poder usar aquela mão de obra para poder fazer as coisas mais simples da área da contabilidade, porém aquilo já é de um grande ganho para o aluno. Quando o aluno está no 4º, 5º período, 6º, ele já tem uma bagagem maior. Então ele consegue dar uma assistência melhor dentro da empresa onde ele está prestando serviço. Então assim, e até para nós professores é interessante. Por quê? Porque às vezes a gente está eu dou aula de contabilidade tributária, às vezes estou dando aula falando sobre algum tributo, e vem os alunos com algumas questões que dentro da empresa dele. Professor, aconteceu isso daqui. O que o senhor acha? O que eu poderia fazer? Então, essa questão do estágio... que ele sente lá, ele traz na sala de aula, né? Isso é bacana. Quem não estava no estágio ainda consegue pegar um pouco do que está acontecendo por lá. Sim, essa troca é muito legal. É você trazer para a universidade o mundo da vida real lá do contador, né? Sim. Então isso é muito interessante e a gente aproveita isso. Olha, pessoal, nesse cenário aqui a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, isso aqui é certo, isso daqui é errado. Então, o estágio, ele é uma ferramenta muito importante para o aluno de Ciências Contábeis. E o aluno que quer, né, eu quero fazer um estágio, procura lá o setor de estágio da universidade, porque vira e mexe aparece empresa querendo, né, oferecer vaga de estágio, e normalmente, para o aluno de Ciências Contábeis, estágio é remunerado. O estágio uma dica aí, é remunerado. Eu vejo lá, não sei se posso falar valor,
Mas Acho que pode. em torno de uma ajuda de custo. uma ajuda de custo ali, dependendo de onde ele vai trabalhar, é mais de um salário mínimo. Agora, tem outros que é menos, né? Mas também tem ajuda no transporte, alimentação. E o estágio normalmente são 6 horas de trabalho. Sim, não sim. pode passar disso. estágio, né? É estágio. Não pode passar disso. E o estágio que está sendo proposto nessa nova grade é o estágio que é acompanhado, né? Tem ali o acompanhamento de alguém da universidade. Muitas das vezes, assim, não é uma coisa corriqueira. Mas às vezes uma empresa contrata o aluno e bota o aluno para fazer. Carimbar papel. Sim. Então, assim, um professor que vai estar acompanhando esse estágio, ele não vai, olha só, isso daqui não está sendo bom para você porque você não está desenvolvendo o que você está aprendendo dentro de sala de aula. Então, eu vou pedir aqui para cancelar seu estágio ou para a empresa colocar você numa área em que você vai ter um crescimento teu profissional. Sim. Que agregue aquilo que você está aprendendo dentro de sala de aula. Então, essa questão do estágio supervisionado dentro, né, dessa nova grade curricular, eu acho muito interessante, muito bacana. É muito legal, porque o estágio, às vezes, passa... é um profissional baratinho que a gente está tendo aqui. Mas não. É uma formação profissional de um aluno que está em fase de estudo. Então, ele tem que viver exatamente o que ele vai... Muitas das vezes, como profissional. E muitas das vezes, onde ele está fazendo estágio, como falou, ele vai sair de estagiário, vai passar para analista, ou então vai virar um contador depois que se formar. A empresa, vamos dizer, 80% das empresas elas fazem isso, ela aproveita o estagiário que está trabalhando lá. E é uma coisa até que eu falo para os alunos, olha, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão, vocês se dedicam, vocês mostrem que vocês estão interessados em progredir, né, em crescer profissionalmente, porque a empresa onde vocês estão trabalhando vai contratar vocês para vocês continuarem lá. Porque normalmente o estágio tem um prazo de 2 anos, você não pode fazer mais de 2 anos. Sim. Então aí a empresa, poxa, eu vou perder aquele profissional bom. Sim. 2 anos aqui. Pois é, uma empresa com uma mente mais aberta para esse profissional, ele pode moldá-lo aos moldes da cultura daquela empresa. Ele já começa da base já prontinho. Essa é a ideia do programa de estágio da minha empresa, é preparar aquele estudante para ele vir a ser um profissional dentro da empresa. Um estagiário na minha empresa, por exemplo, ele faz as mesmas coisas que o funcionário faz, só que uma quantidade menor. Porque o tempo dele é menor, o conhecimento dele é menor. Mas ele faz as mesmas coisas. Ele faz os lançamentos contábeis, ele apura tributos, ele entrega declarações fiscais, ele faz a conferência da situação fiscal do cliente na Receita Federal para ver se há algum problema na emissão de certidão. Ele faz a mesma coisa que o meu profissional faz. A diferença é que ele faz, geralmente, empresas do Simples Nacional em uma quantidade menor, para ele poder ir aprendendo, né? Supervisão direta, ele tem uma supervisão de um analista e ele vai aprendendo, vai fazendo cursos. Uma coisa que eu faço muito na minha empresa, que é uma dica para os escritórios de contabilidade, né? Faço com que esse estudante tenha inscrição no CRC, para que ele possa fazer os cursos do CRC. Os meus estagiários ganham premiação se fizer curso. Se chegar lá com um diplominha do CRC, que eu tô vendo que ele está tendo interesse. E aí a gente vai aplicando provas semestrais para poder saber o que ele aprendeu que a gente ensinou aqui. Ele aprendeu naquele curso, ele realmente está... Porque assim, às vezes eu tenho um estagiário com 6 meses que tiveram uma capacidade de evolução enorme. Eu falo, gente, contrata esse menino, contrata essa menina. Não podemos perder, Não podemos perder, porque é um profissional que você vê que está se dedicando, que ele quer ser contador, ele quer trabalhar na área contábil. Então a gente aproveita muito bem esse estudante. Qual é a regra máxima do meu escritório? Fazer pelos meus funcionários tudo que, infelizmente, as empresas não fizeram por mim. Então, hoje eu tento fazer por eles o que não foi feito por mim. É poder fazer com que eles sejam apaixonados pela profissão, né? dando a oportunidade deles crescerem. E se no futuro eles falarem, Daniele, olha, foi muito bom a gente ter ficado junto esse tempo, mas agora eu vou seguir uma outra jornada. Poxa, vai com Deus, seja feliz, entende? A gente só quer isso, melhorar a condição desses estudantes nesse universo da contabilidade, que é muito importante. Você imagina, um professor dá um apoio para ele na faculdade, para ele fazer um estágio, ele chega no escritório, encontra uma empresa que dá a oportunidade, ele vai ser um grande contador. E deve ser muito gratificante. Você vê uma pessoa que você vê treinou, evoluiu, e mesmo que ela saia e abra o escritório e se dê muito bem, acho que para quem ensina, para quem tem, olha, caramba, esse menino realmente era um talento e eu vi esse talento acontecendo. E eu tenho esses meninos, essas meninas que viraram talentos, têm seus próprios escritórios, fizeram concurso público, tão bem. E assim, e eles sempre mandam mensagem falando: foi aí que eu comecei, foi você que me deu a oportunidade. É isso que a gente quer.
Ver as pessoas Nada crescerem. paga isso, nada paga. O papel transformador, né, Dani? Seu depoimento é uma... Desculpa. Não. Por favor, e contabilidade é um mercado que vai ter sempre. Vai ter Sempre. sempre, né? Então, o mercado está sempre progredindo, sempre aumentando, tem espaço para todo mundo, né? O contador, como eu falei, ele tem várias linhas que ele pode seguir. Ele pode ser professor, né? Vou dar aula na universidade. Eu posso ser um contador na área tributária. Só que, por exemplo, na área tributária, você pode ter um contador de tributos diretos, indiretos, ou então, dependendo do porte da empresa, você vai trabalhar só com ICMS. Né? Sim. Então, O próprio você pode trabalhar com uma empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte. Exatamente. Você consegue segmentar ainda mais. Né? Consegue. E o contador, o aluno de contabilidade hoje, ele não sai da faculdade desempregado. Ele sai da faculdade com emprego. É muito difícil a gente ver alunos saindo da faculdade sem emprego, tá? E assim, o emprego vai ganhar ali, não é um salário baixo, né? Pro padrão do Brasil hoje, né? O aluno sai ganhando um salário razoável, né? Sai ganhando um salário que dá para ele sustentar uma casa, se ele quiser, enfim. E você não vê isso em outras profissões. Para você conseguir um emprego, dependendo da área que você se forme, você vai lutar, você vai ter que fazer concurso, você vai ter que trabalhar junto com o pai ou com a mãe, enfim, com alguém da família, para poder adquirir experiência. Mas o contador, o aluno de contabilidade, ele já sai, primeiro por causa do estágio, ele já sai com uma experiência e, na maioria das vezes, depois do estágio, ele já consegue um emprego e ele já sai empregado. Então, esse é um fator muito bacana para o curso de Ciências Contábeis, porque oferece, para quem entra, para quem se dedica, oferece ali uma oportunidade de ele ter um salário bom, às vezes mudar a história da família. Às vezes o aluno ele vem de uma família humilde, né? Eu não nasci no berço de ouro, né? Meu avô veio da roça. Né? Meu avô veio da roça, meu pai já teve uma condição um pouquinho melhor e eu uma condição um pouquinho melhor que meu pai. Mas assim, tudo graças ao estudo. Sim. Né? Minha mãe sempre falou, tem que estudar. E aí a gente, né, estudando, gostei da profissão. Uma das coisas que eu vi na época que eu fiz vestibular era essa informação. Eu gostava, né, de trabalhar na área financeira e eu vi Ciências Contábeis. O aluno já sai formado. Desde 2003 foi quando eu entrei na universidade. Então, desde 2003 já tem isso. O aluno já sai empregado da universidade, do curso de Ciências Contábeis. Então, é uma oportunidade daqueles que, não sei o que eu vou fazer e tal, procura fazer Ciências Contábeis. Você vai ver que você vai mudar a tua história e você pode mudar a história da sua família também, né? Você sendo um profissional bem-sucedido, né? Você buscando ser diferente. Uma coisa também que a gente sempre estimula, né, os alunos. Não procura ser igual a todo mundo. Procura fazer alguma coisa diferente. Tenta ali, né, estudar um pouco mais, enfim, tenta fazer diferente. Porque aqueles que são diferentes se destacam e conseguem um nicho específico. Nicho específico, enfim. Existem muitos contadores que trabalham só com medicina, só com lojas. Meu escritório é especialidade só na área de saúde, só atendo médicos. Olha aí. Há mais de 30 anos a gente algo só mais trabalha... nichado também é uma forma muito de se destacar, né? É porque você cria excelência, né? Você estuda só aquilo, você fica... sobre aquele assunto. E aí é difícil você errar alguma coisa, a legislação. Sim. Quando você está no comércio, e se você tiver um cliente que ele venda ou ele compre de outro estado, você vai ter no mínimo 2 legislações estaduais. A do seu estado e de onde você está comprando ou de onde você está vendendo. Você imagina se você vender para todos os estados brasileiros. Você tem que ter todas as... 27, né? Você imagina, 27 legislações, mais um distrito, né? E aí é que entra o contador da área tributária, por exemplo, nesse caso, ele vai ter uma remuneração maior, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a empresa está pagando mais tributo, é ruim para a empresa. Se a empresa está pagando menos tributo que deveria, é ruim para a empresa, porque ela pode pagar uma multa, ser notificada. Ser autuada. O ideal é ela pagar o correto. E para ela pagar o correto, ela tem que ter um bom profissional.
um profissional qualificado, uma pessoa que, né, desde sempre procurou se especializar. Então, e essa pessoa que é qualificada, ela não vai ganhar qualquer coisa, né? Ela vai ter um salário significativo, né? E o contador é um parceiro estratégico. Sim. Ali, né? E pegando um gancho aqui do professor, que Dani também comentou, muito interessante. Daniel, quais os segmentos da contabilidade? Isso é importante, onde cada aluno, cada futuro contador, ele pode transitar a área tributária, uma área de especialização, ele pode ser um contador público, uma entidade pública, seja ela estadual, federal ou municipal. Ele pode ser um auditor do Tesouro Nacional, da Receita Federal. Ele pode ser um auditor interno das grandes empresas. Ele pode ser um auditor independente, que é o meu caso. Eu atuo minha vida toda, 40 anos, em área de auditoria. Ele pode ser um auditor independente, trabalhar, como a gente fala, nas grandes empresas de auditoria. Ele pode ser um perito contador, ele pode ser um perito judicial, ele pode ser um perito extrajudicial. Ele também pode ser um controle. Nos Estados Unidos, né? Lá o contador gerencial, aqui no Brasil a gente fala contador gerencial. Nos Estados Unidos fala o controle. Algumas empresas de origem norte-americana, elas aqui no Brasil contratam o controle, mas é o contador gerencial. Então, você pode ser um contador gerencial, você pode ser um analista de custos, você pode ser um analista contábil. E uma coisa muito interessante que eu vejo, eu percebi essa necessidade e frequentemente eu comento isso por onde eu ando, que na faculdade, a gente, enquanto futuro contador, a gente aprende e é estimulado nessas profissões que eu comentei. Eu posso ser um auditor, posso ser um perito, eu posso ser um contador gerencial, eu posso ser um contador tributarista, eu posso ser um contador de custos, posso ser um perito. Mas ultimamente, nas aulas, eu procurava comentar o seguinte: o contador também pode ser um empreendedor. Ele pode ser um empresário contábil. Pode. Né? Porque ali... Deve, na verdade, né? Trabalhar a mente dele. Olha, eu posso ser um auditor da Receita Federal, eu posso ser um auditor independente, eu posso ser um auditor interno, eu posso ser o controle de uma grande empresa, né? Mas eu também posso ser um empreendedor. Né? Então, eu acho esse aspecto de dizer, olha, você pode ser tudo isso e você também pode ser um empresário da contabilidade. Você pode abrir seu escritório, né? Tem um exemplo aqui da Dani. Você pode abrir o seu negócio na área de contabilidade e trabalhar também a mente dele, que ele também pode ser um empresário da área de contabilidade. Eu não posso trabalhar só com CLT, eu posso investir no meu próprio negócio. Eu tenho notado essa ausência, entendeu? Porque isso aconteceu comigo também. Eu sei. O que eu queria? Não, eu quero ser um auditor independente. Eu quero ser um auditor. Mas eu também hoje, aí 40 anos depois, não, mas eu também posso ser um empresário de contabilidade. Eu posso ter meu escritório modesto ali, mas é uma experiência nova. Mudar, é uma expressão inglesa que eu não sei falar muito bem, mas é que ele muda a mente, né? Mindset. Muito obrigado aí, a gentileza de vocês aí de me ajudarem. Essa mudança, entendeu? De mindset. De mindset, obrigado pela pronúncia bonita, inclusive. Entendeu? De um contador. Entendeu? Nós temos vários exemplos, a Dani é um exemplo. Entendeu? Então, isso eu acho que é importante. A comunidade acadêmica também, olha, você pode ser tudo isso, olha, você ainda pode ser mais isso. E também pode ser um acadêmico, dedicado a estudar, pesquisar, escrever. Ser um formador das futuras gerações da contabilidade. Exato. Atender, quanto, né? A questão da extensão também dentro da universidade é muito interessante, porque você atende a comunidade que está próxima da universidade, né? Sim. Então, esse papel ali é desenvolvido pelos alunos em conjunto com o professor. E eu sempre gosto de falar, hoje mesmo na nossa apresentação aqui no evento, eu falei sobre isso, uma expressão que eu vejo a contabilidade, e o nosso presidente Rafael Machado também é um entusiasta, é um agente de transformação social. Repara que aqui nós somos de oportunidades. Eu sou um exemplo vivo disso aí. Se eu contasse minha história aqui, nós íamos chorar aqui de mãos dadas, abraçados. Mas olha só, sem querer te cortar, já te cortando, social, né? Sim. Mas as próximas gerações serão diferentes das nossas nessa questão da contabilidade. Se nós pegarmos hoje 100% dos contadores acima de 40 anos, não tem nenhum contador que tenha herdado o escritório rico de contabilidade do pai. Não tem. Se ele herdou um escritório e ele transformou esse escritório, né? Agora,
Oi. Não, é que é muito comum, já aconteceu em muitos episódios aqui do Altercast, quando vem algum contador conversar com a gente, acontece muito de ser uma sucessão, né? Exato. É muito comum da área, né? Mas o que eu quero dizer assim, ninguém pegou um escritório grande, rico, sim. brilhante. Ninguém. Sim. Nós começamos de forma humilde, né? Porque essa profissão é uma profissão de pessoas humildes, se você parar para prestar atenção nela, né? Agora, os nossos filhos, os nossos herdeiros, os nossos sucessores vão pegar escritórios já prontos, grandes, outro ambiente. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Eles não vão precisar lutar quanto a gente lutou. Eu estava comentando ali atrás, né? Quando eu fiz a faculdade, eu ganhava R$600 de salário. Minha faculdade era R$550. Então, eu tinha que sobreviver um mês com R$50. Eu nunca chorei, eu nunca fiquei fazendo mimimi. Lamentando, Nunca. Eu apenas terminava o meu dia agradecendo a Deus e que vem o próximo dia, e que vem o próximo, e que vem o próximo. Eu levei 10 anos para fazer uma faculdade de 4, porque eu era, assim, a pessoa que tinha que dar o apoio à minha família. Eu tinha 2 irmãos mais novos do que eu e minha mãe. Minha mãe, de vez em quando, ficava doente, tinha que ficar fora do trabalho, então eu tinha que, nessa época, eu tinha que trancar a faculdade, porque eu precisava daquela grana para sustentar a casa. E assim eu fui. Mas eu me formei. Quando eu me formei, que eu fui para atuar na contabilidade, não. Você não tem experiência. Você já tem uma idade muito avançada, você não pode fazer auditoria. Era assim. Aí, portas e portas, né, na minha cara. Eu falei, cara, eu não vou desistir, não. Eu vou arrumar um emprego, vou procurar alguma coisa. Achei um curso no CRC. Falei, vou fazer esse curso. É gratuito, vou lá fazer. Fui fazer um curso de ONG. Contabilidade para ONGs, que era um curso patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse curso era para profissionais da contabilidade que queriam fazer contabilidade de ONG. Só que só podia fazer a contabilidade de ONGs que recebia dinheiro da Prefeitura quem tivesse esse curso. Eu falei, vou fazer, vai que eu encontro alguém, né, uma oportunidade, faço aqui. O nicho de mercado. Não é? Aí fui para lá. Terceiro setor. Fui fazer terceiro setor. Fui fazer o curso, meu professor querido Peion, né? E conheci Carlos, que seria meu futuro marido. Olha aí. E aí Carlos falou, tem que abrir, era meu colega de turma, você tem que abrir seu escritório, vou te dar força, o que você precisa? Aí abri meu escritório. Fui crescendo. Um dia a gente começou a namorar, ele falou assim, cara, vamos juntar esse escritório que não vai dar certo. Você lá e eu aqui não, vamos juntar. Hoje a gente está aí, depois de 17 anos. Juntou literalmente tudo. Fez uma fusão. Fusão. Segundo a contabilidade, fez uma fusão. Fusão total. Os termos corretos. Fez uma fusão. Contabilmente falando, fizemos uma fusão, nos casamos, né? Hoje temos um escritório. E assim, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Que eu não acreditava que eu poderia ter o meu escritório, né? Eu achava que aquilo era muito difícil. Não de eu arrumar tanto dinheiro. Você não precisava de tanto dinheiro, você precisava de um empurrão de alguém, né? Alguém que dissesse pra você, vai lá que você pode fazer. Isso é motivação. Toda vez que eu tô na frente de estudantes, eu digo isso. Não deixe ninguém dizer que você não pode sonhar. Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Eu fiz faculdade de Ciências Contábeis escondida da minha mãe. Minha mãe não queria que eu fosse contadora. Porque para ela não era uma boa profissão. Olha aí. Boa profissão era eu ser professora. Onde ela me colocou na escola para me formar professora, para eu dar aula. E eu queria ser contadora. Durante 6 meses eu juntei dinheiro. Todo o dinheirinho que eu ganhava, eu juntava para eu pagar o vestibular da Moraes Júnior. Paguei o vestibular, passei, comecei o primeiro mês. Tinha que pagar a mensalidade em 30 dias. Eu falei, como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro. E agora? E aí eu achei esse estágio, que foi o primeiro estágio que eu fiz, que não era na área de ciências contábeis, era estágio dentro do Banco do Brasil, separando cheque sem fundo. Mas é um bom estágio, mas eu comecei comecei a entender. É uma outra área, né? Trabalhar em banco. Diferente, a contabilidade bancária. E dali eu comecei. Né? Então, assim, o que eu digo para os jovens sempre, né? Acreditem em vocês, na profissão que vocês escolheram. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Você vai querer desistir? Você vai querer desistir. Você vai chegar na sala de aula e não vai entender nada que o professor falou, você não vai entender nada. Como eu não entendia. Contabilidade de custos era um caos para mim. E aí um dia eu chamei o professor e falei, professor, eu preciso de 10 minutos. Eu tenho certeza que se o senhor me der 10 minutos, eu vou entender a sua aula. E foi assim. E ele, me explicou e eu falei, agora eu comecei a entender. Qual é o livro que eu tenho que acompanhar? Eu ia para a biblioteca, pegava o livro, vim emprestado. E eu fui uma das melhores alunas em custos. Mas porque eu
quis. Então, eu digo sempre a isso. dedicação. Tem que se dedicar. A superação, né? Você não pode achar que as coisas vão cair do céu. Que o professor vai te dar nota boa, porque você é amigo dele, porque você frequenta a aula. Sim. Mas se você não presta atenção, você não faz a sua parte, você não vai chegar lá. Não é, professor? verdade. Você tem muito aluno assim lá? Comprometimento, né? E achar que tudo você faz, a vida não é fácil. Não, nada é fácil. A faculdade é um espelho da realidade da vida aqui. Então você tem que ralar, Tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Você sabe o que eu falo, assim, em geral, para os alunos? Olha, Daniel, não tem segredo. O que você falou é a pura verdade. Você não vai dormir com um livro aqui, feito um travesseiro, e acordar no dia seguinte. Né? Então, você tem que dedicar tempo, horas, né? Para se qualificar em tudo. Né? Então, eu vejo isso como um fator que vai diferenciar, entendeu? Aquele profissional que quer se qualificar. É claro que essa motivação, né, ela é fundamental. Fundamental. O que eu quero para mim enquanto contador? E se a gente olhar para trás, entendeu? Você tem uma estrutura familiar, entendeu? Que te apoia, incentiva. Né? Sim. E às vezes a gente encontra, até por falta de conhecimento, às vezes por ignorância, aquela ignorância por não saber. Né? Porque a contabilidade tinha muito isso. O que meu filho vai estudar? Engenharia, medicina, as contabilidade, mais tradicionais, né? Então ficava aquilo como se aquilo não tivesse uma expectativa, né? Não tivesse... Como se fosse uma segunda opção. Entendeu? E isso vem mudando muito, entendeu? Outra coisa também interessante, que eu passo a palavra rapidamente, que eu tenho notado muito, é a participação feminina no mundo da contabilidade. Sim. Entendeu? Você está na sala de aula, você vai lembrar aqui quantas meninas tem na sala de aula. Então a participação feminina tem sido... E eu sou um defensor da participação feminina em tudo. Eu acho que a mulher, ela tem que ter a participação em negócio, em atividade, na profissão. Eu acho que... Um perfil mais analítico, né? Então, casa muito bem com a profissão, e né? a contabilidade, entendeu? Eu fico observando, tem a participação feminina assim, muito presente, uma presença forte. Eu acho isso muito legal, entendeu? Em termos de contabilidade, né? Então, tudo isso, né? A família, o orgulho da família, entendeu? De você ser contador, no dia que você se forma, aquilo fica gravado, entendeu? Os pais, os avós, os amigos, né? É um momento assim que eu vejo como um momento que vai marcar uma nova era na vida da pessoa, entendeu? No mercado de trabalho. Então eu vejo a contabilidade como uma profissão, entendeu? Em pleno desenvolvimento, com um mundo, um universo de oportunidades. Uma coisa interessante que vem, né, através dessa reforma da grade curricular, por exemplo, o conhecimento na área de tecnologia, né, desenvolvimento de programas, essas coisas. Eu até vou usar um exemplo meu em relação ao Alterdata. Eu conheci o Alterdata 2. Quando eu comecei a trabalhar, tinha o Alterdata 2. Hoje você tem a Alterdata na nuvem, né, um sistema que não precisa nem mais ter um servidor. O servidor... Ganhava um CDzinho, né? Jogava na máquina, né? Um dia que eu tiver a oportunidade de visitar a nossa matriz de Teresópolis, tem o nosso museu da Alterdata lá. Lindíssimo, belíssimo. Com todas algumas caixas de softwares que eram enviados antigamente para os clientes. Todo esse material está disponível lá para visitação. Eu trabalhei numa empresa que tinha, né, o DOS e tinha o Windows também. E a gente tinha que gravar, botar todo dia, era uma função minha, era botar no servidor uma fita para poder fazer o backup. Era o backup diário. Né? Então, hoje em dia não precisa mais disso. Você tem o sistema na nuvem, o próprio sistema já faz o backup diariamente. Então, é uma coisa... Está aqui, né? Exatamente. De qualquer lugar. Então, assim, o contador ele tem que acompanhar essa evolução, né? E essa nova diretriz curricular está trazendo essa ferramenta para o contador, né? De conhecer os sistemas. Até no treinamento que a gente teve ontem aqui, proporcionado pelo CRC, um professor mostrou para a gente que dentro lá da grade tem um Python, né? Tem isso. Então, são expertises que o contador atual, aquele que está se formando e aquele que já atua, ele tem que ter, né? Conhecimento ali de sistemas. Se ele não tiver conhecimento de sistemas, ele pode sofrer um pouquinho e ficar defasado, né? E aí o sistema vem para ajudar, né? Como a gente falou, o contador ele tem um poder
uma capacidade intelectual, né, de entender o cenário da empresa, e o sistema está ali para oferecer ferramentas, né, para aquele contador dar diretriz para a empresa. Olha só, aqui o seu custo está muito alto, aqui você poderia melhorar nisso, melhorar naquilo. Isso tudo proporcionado por diminuir, né, o contador diminuir aquela coisa de repetição, né, lançamento, essas coisas, e aumentar, né, a capacidade do contador em ser gestor, né? E essa nova grade vai trazer para os alunos de ciências contábeis. É verdade, quando você falava, me passou aqui pela mente, em 1991, eu tinha um professor de processamento de dados, né, que naquela época nem se falava tecnologia, processamento de dados, e coincidentemente o nome dele era Araújo, né? Naquela época não tinha texto de Word, né? Eram aqueles comandos. E a palestra de ontem, né, desmistificou um pouco, entendeu, esse paradigma que havia, que nós contadores, eu também passei por isso, talvez por inexperiência, o medo da tecnologia, né? Que a tecnologia vai esvaziar o mercado de trabalho. Mas com o tempo eu fiquei convencido que não. A tecnologia é uma aliada da contabilidade. Entendeu? Porque eu voltei em 94, Dani, você comentou, eu não escrevi o diário na mão. Entendeu? Eu escrevi o diário na mão. Entendeu? Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu não, mas ele conseguiu. Porque eu e um amigo meu, na faculdade, a gente abriu um escritório. Vamos fazer escritório? Não tinha a menor ideia. Menor ideia. E o escritório existe até hoje, lá na Penha. E eu fui para o mundo da auditoria. Entendeu? Que a minha paixão natural era a auditoria. Mas quis o destino. 38 anos depois eu voltar para o escritório de contabilidade. Né? Tá bom, então a tecnologia, como é que eu vejo? Ela é um instrumento, entendeu, que auxilia, indispensável para o contador. Porque vocês vão observar o seguinte, 20 anos atrás, 30 anos atrás, vamos fechar os balanços, encerrar as demonstrações contábeis. Então a gente tinha até abril. Chegava no dia 30 de abril, você vivia um estresse total para fechar, porque você tinha que fechar aquilo na mão, não tinha uma tecnologia. Hoje é inconcebível você chegar no dia 10 de janeiro e não estar com o mês de dezembro encerrado, porque hoje a tecnologia é um instrumento que nos possibilita, e aí eu vou pegar o gancho do que você falou, entendeu? Tira o tempo de execução, que a gente falava braçal, aquele trabalho braçal, e sobra tempo para um trabalho mais intelectual do contador. Entendeu? Pode prestar um serviço de melhor qualidade, entendeu? De interpretação, entendeu? De análise, de custos. É um instrumento de gestão que ele pode ajudar. Outras áreas ali. Outras áreas, ele vai ter tempo para pensar. Entendeu? E a tecnologia é um instrumento que auxilia e apoio. E aí, para desmistificar mais ainda, não foi só a contabilidade. Vamos para a medicina. Vamos para a engenharia. Minha filha estuda engenharia, não quis estudar contabilidade. Ela faz arquitetura. Você sentiu aí? Você sentiu? Tem uma dor. Tem? Mas a segunda tem a cara de contabilidade. Então, a área de medicina. Que é mais tecnologia do que a área de medicina. Hoje, quando a gente, 10 e 15 anos atrás, tinha num consultório, vinha aquela receita que você pedia ajuda. Vem para ler o que está escrito. Hoje, graças a Deus, é impresso. Hoje, você sai do consultório entendendo tudo que está escrito, porque ele digitou o texto ali no Word e te entrega na mão na hora. E você lê e entender exatamente o que está escrito. Agora eu entendi. Olha que coisa interessante. Sim. Você vai desenhar, você vai nos projetos de engenharia, você tem programas que fazem isso aí em fração de segundos. Sim. Olha a rapidez. Tinha que levar um tempo, fórmulas de matemática para fazer. Era uma loucura, né? A tecnologia e a contabilidade é uma combinação perfeita. E o legal é que a reforma traz essa tecnologia para dentro da sala de aula, né? Então, você atualiza aqueles alunos para essa nova realidade. Isso é muito bom. Sim. E o nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer uma última pergunta aqui. Não sei se vai ser polêmico ou não. O TCC passou a ser facultativo, né? Eu não sei, porque há defensores, há outros eu tenho uma opinião sobre isso aí. Então, eu queria que a gente finalizasse esse episódio com a opinião de vocês sobre essa questão do ser facultativo eu tenho a partir de agora do TCC. Eu tenho uma opinião assim,
bem robusta. No meu entender, o TCC tem que continuar. E eu vou explicar por quê. Porque é um momento, entendeu, que uma oportunidade que o aluno tem, entendeu, de aprofundar um assunto, desenvolver suas habilidades na comunicação escrita. Sim. Escrever, entendeu, produzir um relatório. Seguir as regras da BNT, que são difíceis, mas são fundamentais. Escrever um relatório. Vejam vocês, eu vou fazer um relatório para apresentar na reunião de diretoria da empresa, de onde eu sou o controle, onde eu sou o contador gerencial. Eu tenho que ter habilidade de comunicação, entendeu, da norma culta. Então, os padrões científicos. E sobretudo, independente dos padrões científicos, da norma culta, é um aprendizado a mais. Ora, por que eu vou me recusar? Entendeu? Eu vou abrir mão de uma oportunidade que eu tenho de aprofundar, de pesquisar um assunto. Exatamente. Então, é assim que eu vejo. Então, eu vejo uma oportunidade. E eu falo isso, entendeu, nas universidades por onde eu passei, na Unigran Rio, que é conhecida, na UF, aqui de Niterói. Eu sou favorável, tanto na graduação quanto na pós-graduação, especialização e extensão. Porque eu entendo que é uma oportunidade ímpar de você desenvolver habilidades na comunicação escrita. Sim. Na comunicação escrita, vai apresentar um relatório, eu tenho que escrever. É o seu Então, trabalho final, é o seu compilado de ensinamentos daquele período de ensino num trabalho de conclusão. Né? Conclusão. E para fechar a minha opinião, é um agregador de conhecimento. Eu estou me recusando a aumentar o conhecimento, minhas habilidades. Então, não precisaria a lei exigir. Então, se eu fosse coordenador de curso, eu já fui coordenador de curso da Faculdade Gami Souza. Entendeu? Então, eu sou um defensor do TCC. Porque eu entendo que ali o aluno vai desenvolver algumas habilidades escritas. E nós sabemos, entendeu, as deficiências que nós temos até na formação, no ensino fundamental, escrever redação. Sim. Você vai fazer uma apresentação para o seu gerente, ela é empresária, eu sou contador, vou fazer uma apresentação, como é que eu falo, como é que eu escrevo, eu vou ler um relatório, aquilo tem que estar dentro de um padrão mínimo da regra, padrão científico, a BNT, a norma culta. Exato. Você só vai fazer um escrever. paralelo até com o curso de advocacia. Imagina um advogado que não tem um CCC, que não sabe redigir aquela petição de uma forma correta. Né? Esses são os fundamentos, entendeu? Que justificam a minha posição de defensor da monografia do TCC, o nome que irá dar. Essa é a minha avaliação. Eu lá na universidade, lá na UF, a gente tem a oportunidade do aluno fazer o TCC em formato de artigo ou em formato lá de trabalho de conclusão de curso, né? O TCC é onde o aluno começa a trabalhar sozinho, né? Normalmente, ao longo do curso, ele faz junto com os outros colegas, faz trabalho de grupo, né? Então, o TCC ele trabalha sozinho, né? Então, ele tem que ter ali persistência, ele tem que ter foco, então ele tem que ter também capacidade de interpretação para poder pegar aquele tema, transformar em texto e depois, no final de tudo, ele vai ter que apresentar aquele TCC, ele vai estar na frente de uma banca, alguém vai estar olhando o que ele está apresentando, quer dizer, ele vai se apresentar e também ele vai estar contribuindo para a sociedade. Né, o trabalho de TCC normalmente, por exemplo, tem alunos que estão estudando lá nas empresas de Macaé, tem aluno que está estudando nas empresas de Nova Friburgo, que estudamos também a questão da prefeitura de Macaé, prefeitura. Então, ele está trazendo informações, resultados também para a sociedade. Sim. Então, o TCC também atinge essa questão de trazer contribuições para o social. Né? A universidade pública, você tem essa questão ali de trazer resultados para a sociedade. Né? E o TCC também ajuda na questão do aluno ali de ter compromisso com prazos. Né? Se ele não cumprir com prazo ali, ele não vai conseguir se formar.
se ele não apresentar o TCC, como é que ele vai se formar? Então ele tem que ter prazos ali, ó, vou estudar o meu TCC ali no sábado, no domingo, enfim. Comprometimento, né? Porque profissionalmente você tem prazos. Exatamente. Dani queria falar, né? Pode falar a sua opinião, né? Não, eu concordo com o professor Araújo, né, com o professor Jonathan também. Eu sou defensora do TCC. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a Gama Filha funcionava um pouco diferente. Você pagava uma mensalidade e você tinha direito de fazer, acho que assim, até 7 matérias. E a maioria dos alunos fazia 5, 4, né? Puxava algumas eletivas, Não, né? fazia quanto menos eles pudessem. Eu fazia as 7. E aí chegou uma hora que a grade, eu não tinha mais como eu encaixar a matéria. E aí eu fui no coordenador e falei assim, olha, eu descobri que tem essa matéria lá na turma de Direito, Contabilidade Comercial. Pô, me autoriza a fazer lá? Porque os horários não batem e eu quero puxar o máximo de matérias que eu puder, o que eu queria fazer. E assim eu fiz. Eu fiz contabilidade de custo na turma de engenharia. Tomei pau na primeira prova, 0. Chorei pra caramba, conversei com o professor, consegui. E aí, quando chegou na época do TCC, eu só tinha um TCC para fazer. Então, eu tinha 6 meses para me dedicar ao TCC. E eu lembro que ao longo da minha faculdade, meus colegas faziam, você é louca, fazer 7 matérias. Eu fazia aula na Gama Filho do Centro e na de Piedade. Sábado eu ia pra Piedade, 7 da manhã, de 7 a meio-dia, fazia 3, 4 aulas. Você é louca, o sábado é pra gente ir à praia, pra gente descansar. Falei, não, eu vou estudar. Quando chegou no último período, todo mundo tinha 4, 5, 6 matérias, mais o TCC. E eu, só o TCC. Então, eu me dediquei ao TCC. E aí, o que eu fazia? Toda quarta-feira, às 18 horas, eu tinha um professor do TCC que ele estava lá disponível. Eu levava toda quarta-feira um pedacinho que eu tinha escrito. E aí ele falava, não, tá bom, melhora, usa esse livro. E ele ia me ensinando a escrever. Ele ia me ensinando a fazer subtítulos. Quando terminava um pedaço para eu começar outro. E eu comecei a aprender a escrever. Não vou dizer para você que eu sou uma escritora nata, mas eu escrevo muito bem. Eu consigo fazer uma boa palestra, como o Araújo falou. Por quê? Porque o TCC me deu base. No dia de eu apresentar o TCC, todos os meus amigos tinham... Não era PowerPoint naquela época não, gente. Era uma folhinha transparente. Transparência. Como é que era o nome? Você lembra o que é? Um papelzinho transparente? Aí colocava um refletor, reto projetor. A transparência no reto Todo projetor. mundo fez reto projetor e eu não sabia fazer, não tinha computador, não tinha nada disso. Eu falei, gente, eu vou levar 0, porque eu não tenho apresentação. É só o meu gogó, né? E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, eu gostaria de pedir desculpas aos professores, mas eu não tenho transparência para apresentar. Então é só no gogó. Eu disse, não, tudo bem. E fiz a minha apresentação. Meu sonho era ser auditora. Mas eu não tive essa oportunidade. E eu fiz sobre auditoria. Então, meu TCC era erro ou fraude. E eu falava sobre essas duas coisas que são totalmente diferentes, né? E eu ganhei nota máxima no meu TCC, foi 10. E aquilo foi o orgulho. Por quê? Eu fechei a minha faculdade com chave de ouro. O TCC foi uma coisa muito importante para mim, porque ele me ensinou a escrever. Eu não sabia escrever. Foi aquele professor que toda semana me chamava a atenção e me explicava que estava errado. Eu não podia terminar aquele parágrafo, ele não podia terminar ali, ele estava errado. Ou ele estava grande demais, entende? Então, assim, eu concordo plenamente com o professor Araújo, porque ele falou exatamente tudo que eu vivenciei. Então, assim, eu não posso hoje dizer que o TCC poderia ser opcional. Não. Para mim, ele tem que ser obrigatório, porque ele fecha o curso daquele aluno com chave de ouro. Ainda tem outra que eu esqueci. O aluno que vai seguir na carreira acadêmica, ele aprende a fazer TCC. Aí, quando ele vai fazer o mestrado, ele já tem uma base para fazer a dissertação dele. Então, o TCC dá essa condição. Quer essa extensão de ele vai fazer um pré-projeto para fazer a dissertação, o mestrado. Ele já vai ter condições de fazer um pré-projeto que ele vai saber escrever. Mínima, de ponto de partida, exatamente. Né? Ajuda. Aí faz a dissertação, faz a tese. E só para registrar, conheço a Dani. Dani é uma pessoa fantástica, né? A gente tem aí essa convivência de pouco tempo. E tudo que ela falou não foi nada combinado. Não tinha a menor ideia do que ela iria testemunhar, né? Porque ela confirma a sua tese. É assim mesmo, eu vivo exatamente isso. Porque escrever é um complemento natural do pensar, né? E nem sempre você vai ter oportunidade de falar. Vai apresentar seu relatório? Não, escreve seu relatório, entregue para o diretor, para o presidente, seu relatório acadêmico,
né? Você vai ser professor, entendeu? E eu não tive essa experiência na graduação. Como é que isso me faz falta agora, né? Você entendeu? Então, é algo assim, por essas razões, eu acho que tem que ser, porque é uma forma de você incentivar. Léo, essa sua última pergunta foi maravilhosa, foi ótima. Então, vamos fechar o nosso curso de reforma da Grade curricular com chave de ouro também, porque acho que cada um conseguiu expor um pouco do que acha, um pouco do que sente sobre o que está vindo por aí com essa reforma. Acho que quem nos assistiu também vai ficar com essa sensação boa de que era bem-vinda, estava na hora, e o prognóstico para o futuro são bons profissionais atualizados e focados no mercado. Eu acho que essa é um recado primordial. E de preferência com TCC para saber escrever, com certeza, para poder saber dissertar, se posicionar, fazer um bom relatório, né? Acho que isso desenvolver as habilidades de comunicação. Exatamente. E a comunicação ela é fundamental em tudo, seja ela oral, seja ela escrita. Entendeu? Eu sou entusiasta Então, para a gente fechar, eu queria que vocês, cada um, desse um recado para quem está nos assistindo, para que se o cara for estudante ou já um empresário da contabilidade, um recado para essa pessoa sobre esse tema que a gente debateu hoje aqui. Na minha opinião, é olhar sempre com bons olhos, né? Cada novidade, cada mudança, a gente tem que olhar sempre com bons olhos, né? O que eu posso fazer para melhorar minha profissão, minha vida, e acreditar sempre em você. Jamais deixar com que as pessoas de fora digam que você está errado. Porque é tentando que você consegue chegar onde você chegou. Eu jamais imaginaria que eu chegaria onde cheguei. Eu queria muito, só não sabia o caminho. Mas aos pouquinhos a vida foi me levando e hoje, graças a Deus, eu tenho um escritório de contabilidade, tenho lá os meus colaboradores e assim, sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Perfeito. Jonathan, por favor. Eu como professor vou deixar, né... puxando para a sardinha para o meu lado, a educação ela muda não só a pessoa como a sociedade, né? Então, a gente incentivar as pessoas a estudarem, a reforma da grade curricular vai fazer não só que os alunos estudem, mas que os professores e quem participa na universidade também estude, volte a estudar. Porque muitas coisas vão ser alteradas. E aí, quer de nós, né, ali um esforço, né, voltar ali para os livros, para aquilo que está acontecendo agora e poder trazer para os alunos. E para os alunos que estão fazendo, ou ainda não sei o que eu vou fazer da vida, não sei qual a profissão vou seguir, experimenta ciências contábeis, experimenta ser contador. Você vai ver que é uma profissão... que requer muito estudo, requer responsabilidade, honestidade, né? E pode te levar a níveis que você nunca imaginou chegar. Então, eu acho muito interessante para quem está começando agora, né? Assume aí o compromisso de estudar ciências contábeis. E até complementando um pouquinho, um episódio que a gente teve aqui gravado no Teresópolis, do Conte Rio, com Eduardo Madruga e com Paulo Pegas, sobre reforma tributária, a oportunidade de ouro que existe para a contabilidade agora com a reforma tributária. Então, talvez seja a maior oportunidade de crescimento para... Exatamente. Vai ser um turbilhão de coisas, mas é uma oportunidade gigantesca que vai acontecer. Quem então, que se vai começar a estudar agora, né? Exatamente. Quem é que vai botar essa coisa para funcionar? Quem é que vai operacionalizar isso? É o contador. Sim. Então, exato. O governo, a sociedade precisam de contadores comprometidos para poder funcionar essa reforma tributária. É isso aí. Professor Araújo? Olha, a minha mensagem final para aqueles que estão nos assistindo é a contabilidade. Eu vou dar em 3 momentos. Aquele que está fazendo contabilidade, o futuro que ainda não decidiu se vai ser um contador, os empresários. Entendeu? Os empresários, a contabilidade é um instrumento de gestão que pode auxiliar a melhor decisão dos negócios, seu dia a dia, é uma aliada. Aqueles que pretendem estudar contabilidade, têm um mercado promissor. É uma profissão de orgulho para você, seus amigos, sua família.
Eu falo, eu sou um contador, entendeu? Meus amigos terem orgulho de mim e minha família. Eu acho isso fundamental. Ter orgulho da sua profissão. Ter orgulho da sua profissão. E a contabilidade, ela não é uma ciência exata, como às vezes as pessoas pensam, especialmente aqueles que ainda não experimentaram a contabilidade. Acho que é uma ciência exata. Não, a contabilidade é uma Que ciência vai fazer 1 milhão de contas, que vai trabalhar só com números. A ciência social é uma aplicada. ciência social que, por sua vez, ela é indispensável, entendeu? Para a sociedade, para as empresas, para os negócios, para a comunidade científica, para todos, para as pessoas. Então, eu vejo a contabilidade como uma profissão que é um motivo de orgulho para todos nós e para todos aqueles que precisam e que acreditam na contabilidade. Entendeu? Essa é a minha mensagem final para esses que estão nos assistindo agora. Agradeço a oportunidade, muito obrigado e até uma próxima. Isso aí. Gente, uma grande aula a gente teve aqui hoje. Quem nos assistiu, a minha sensação é que vai estar muito satisfeito com esse conteúdo que foi dito aqui por todos vocês. Nós, da Alterdata, agradecemos muito a presença de todos, que foi realmente um papo muito legal. A gente se estendeu até um pouquinho, porque o papo estava realmente muito bom. Tinham diversos pontos que precisavam ser levantados e foi muito bom a visão de cada um de vocês. Acho que enriqueceu demais esse nosso episódio de hoje e eu fico muito feliz pela presença de todos aqui. E para quem está nos assistindo, siga a Alterdata nas redes sociais, Alterdata Software Oficial, Alterdata Contábil, ProSoft by Alterdata, nossa Alterdata RP também, todos os nossos perfis nas redes sociais e esse canal que você está assistindo também, que é o Alterdata Software Oficial no YouTube. Esse podcast, outros episódios e muito conteúdo está postado lá para vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a quem está nos assistindo, até a próxima.